Falando de Brasileirão, você tá ligado que tem Flamengo e Vasco ao vivo na Globo. A partir de 3h30 da tarde tem o Bora Pro Jogo com Minha Joia. Depois a bola rolando às 4 da tarde, né? Quem vai ser o substituto de Arrascaeta no Flamengo? Richard Souza. A nação quer saber. Você tem a resposta? Boa tarde. Fala, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. Olha, Escobar, dá para dizer quem não vai ser, por enquanto, viu? O Paquetá, que continua no departamento médico em recuperação de lesão, e o Carrascal, que ainda vai cumprir suspensão. Com isso, diria que o provável substituto do Arrascaeta contra o Vasco é Luiz Araújo. Arrascaeta, que sofreu uma fratura na clavícula direita contra o Estudiantes pela Libertadores, foi operado ontem e teve alta médica hoje pela manhã. Inclusive, a Camila, a esposa dele, postou uma foto dos dois numa rede social. De agora até segunda-feira, repouso absoluto para o camisa 10 do Flamengo. A partir de segunda, ele inicia a recuperação, a corrida contra o tempo para jogar a Copa do Mundo aqui no CT Ninho do Urubu. O Flamengo, o Escobar, trabalha com uma estimativa de prazo de recuperação entre 6 e 12 semanas, mas Luiz Macedo, um dos médicos do clube, disse que esse prazo pode ser um pouquinho menor, depende muito de cada paciente. Hoje tivemos treino pela manhã, Emerson Royal e Bruno Henrique disponíveis para o Clássico, Léo Pereira também disponível, inclusive o Léo Pereira foi homenageado pelos 300 jogos com a camisa do Flamengo, que ele completou contra o Galo, está recuperado do corte na perna esquerda e tem 14 títulos pelo Flamengo, Escobar. Merece homenagem. Gente boa pra caramba, Léo Pereira. Um abraço, Richard Souza. Você também, gente boa. Ó, final de semana tem Campeonato Brasileiro, então coloca aqui no meu super telão a agenda de jogos dos cariocas na rodada. Começa amanhã, dia do trabalhador eu tô aqui, amanhã dia do depois do trabalhador eu tô também trabalhando. Ó, aí o meu fogão recebe o Remo às 4 da tarde no Newton Santos. Ó, vou dizer aqui com o torcedor botafoguense, jogo gostoso demais pra levar a família, hein? Um sábado, às 4 horas da tarde, aqui provavelmente vai estar um diazaço no Rio de Janeiro. E se não tiver, também vai estar, porque o Rio de Janeiro é lindo demais. Pega a família, vai lá, depois toma um sorvete. Tá aí um dia agradável para levar a família no Newton com o Botafogo e Remo. Domingo tem o quê, minha gente? Tem claro. Ih, o pau vai estourar! Vamos lá, domingo, hein? Flamengo e Vasco. Flamengo sendo o mandante no Maracanã. Jogo 4 horas da tarde, filé mignon do futebol. Melhor horário de todos. Horário nobre. Melhor horário de todos. Domingo, 4 da tarde. Sabadão, se você não tem o jogo rolando, tu pega aquela praia, aquela coisa. Isso. Depois, no dia seguinte, aí você pode até falar, vou pegar a praia só de manhã, depois vou curtir o Maraca. Nossa Senhora, bom demais, ô Deus. Aí acaba 6 horas, ainda dá tempo de você curtir um pouquinho. Se você vencer. Se a gente for analisar os últimos anos. Olha, no último ano, por exemplo, não teve vitória para nenhum dos lados, né? No brasileiro. Ô, Venê, para com isso. São só 3 anos. De quê, Venê? Os caras não ganham no Um Flamengo. gol de Bonita Rodrigues, que está em alta. Olha aí, e domingo também, às 18h30, quem vai se estressar é o Cris. Chega a hora de todo mundo chega. Eu já vou me estressar no sábado, o Cris vai se estressar aqui, ó. No Beira-Rio, o Internacional recebe o Fluminense 6h30. Tem que poupar, né? Quem? O Flu, pra pensar na Liberta, cara. Não é não, Cris? Danado. Ele fala isso porque o Fluminense tá na cola do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Cola não. Exatamente. Tá ao lado, porque o número de pontos são iguais. Então, né? Lado a lado. Lado a lado. E depois desse Melhor empate com poupar. os Estudiantes, que ele tá com esse kikiki dele, mas ele empatou, tá? O Flamengo tá se preparando pra esse jogo que a gente mostrou ali. Esse que tá no meu super telão. Flamengo e Vasco. O Flamengo vem pro jogo com algumas baixas, principalmente no meio de campo. O Carrascal segue suspenso, o Arrascaeta e o Paquetá estão machucados. Venê, acho que é a maior... Esse vai ser, além de começar, que estreia é sempre difícil, mas esse vai ser o maior desafio do Leonardo Jardim, que tem uma boa sequência de invencibilidade, né? Agora com 10 jogos sem perder, né? São 7 jogos seguidos com vitória e um empate, ou seja, 8 jogos são seguidos 8 jogos. Sem saber o que é derrota. A última derrota foi justamente
aquele vexame para o Red Bull Bragantino pós-data FIFA. De fato, o Flamengo vive um bom momento, só que agora o Leonardo Jardim ele vai ter uma dificuldade absurda para montar o meio de campo dele diante do Vasco da Gama. Inclusive, se a gente analisar a situação, foi um erro ele ter arriscado o próprio Arrascaeta, porque agora ele acabou acontecendo isso, fica parecendo engenheiro de obra pronta, mas eu avisei que era para pensar no futuro. Se você já não tinha o Carrascal no Campeonato Brasileiro, era só você começar com o Carrascal na vaga do Arrascaeta, mas aconteceu. Na ausência do Carrascal, na ausência do Arrascaeta, na ausência do Paquetá, que também não retorna, o que o Leonardo Jardim pode fazer? Ele tem 3 opções da minha concepção. Começar com o De La Cruz, que já fez essa função no River Plate e também na seleção uruguaia, começar com o Saúl, que já fez essa função nos tempos de Atlético de Madrid, ou, que para mim é a última opção, é o Luiz Araújo, que já fez essa função nos tempos de Felipe Luiz. Então, o elenco do Flamengo é tão bom que mesmo com 3 baixas extremamente importantes, a gente está debatendo 3 opções que são boas opções. O De La Cruz é muito bom jogador, Sim. só acho que não aguenta 90 minutos. O Saúl também está voltando de uma grave lesão, também acho que não aguenta 90 minutos. E o Luiz Araújo, ele pode, entre aspas, fazer essa função no segundo tempo, quando há necessidade. Muito bem, se um não aguenta e o outro também não, aí um joga um tempo, o outro joga o Pode outro. ser, Né? não seria loucura também. Ó, e o Flamengo informou hoje de manhã que o Arrascaeta teve alta hospitalar, passou por uma cirurgia na clavícula, a gente contou ontem aqui. O clube disse em nota que os primeiros dias de recuperação serão o repouso, obviamente, na casa do Arrascaeta. E a partir de segunda-feira o jogador vai dar sequência num cronograma e tratamento lá no CT Jorge Elal. A esposa do Arrascaeta, Camila, postou nas redes sociais uma foto ao lado dele e escreveu: "Tua forma de ver a vida e enfrentar os desafios me inspira. Minha pessoa favorita, Deus está conosco." Camila, tem outras pessoas que também têm ele como pessoa favorita, tá? Não é só você, não. Inclusive, Arrasca, se a Camila não puder em um determinado momento, eu levo a comida. Você não precisa levantar da cama, entendeu? Eu levo a comida, a água, repouso total. Entendeu, Camila? Falei, se você Camila. precisar dormir, Eu avisei. entendeu? O Benê Casagrande tá aí. Eu avisei, Camila. E isso aqui, obviamente, o Vene não vai fazer. Mas Claro que não. vai levar. Não, mas todo o resto. Esse também não. Mas vai levar comida. É isso. O que você quer, Arrascaeta? Eu quero levantar a cama. Aquele botão, sabe? Isso. Que ele não vai poder mexer. Clavícula, né? Aí o Vene aperta o botão pra ele. Você quer o quê? Chimarrão. Você quer ouvir uma música? É chimarrão Qual pro que Uruguai, você O Venê é quer? quase aquela inteligência artificial, que eu não vou citar o nome, mas tudo que o Arrascaeta pedir, Venê, faça isso. Pode falar, é o Alexo. É isso. Alexo, trocar a Alexo música. Casagrande. O Venê vai lá, o Venê vai lá. Olha aqui, eu recebi aqui. Recebi um negócio aqui, Venê. Caio, quer assinar? Eu preciso saber o que é. Empate. Tá aqui, você assinar um empate. Que você assina? Não. O empate, você já começa, empatou. Empatou, Não, acabou o assino, jogo. Não assino, não assino. Você não ganha quantos anos? Eu não cobro que o Vasco se posicione como Vasco, eu tenho que pensar como Vasco. O Vasco não assina Quantos empate com o anos que não Flamengo. ganha? 3 anos. 3 O aninhos. último pega ano nada. empatou. Empatou duas Então o vezes. empate praticamente realmente é uma coisa que você já consegue. O empate já foi... Não vai assinar? Não assino. Não Vai- assinou. eu confio na vitória do Gigante da Colina. Não assinou! Depois de ontem eu fiquei com medo, caramba. Dorme de luz acesa, Venê. Pô, eu fiquei, cara. Ficou com medo? Fiquei. Mas eu esperava uma goleada, agora... Você já viu o fenômeno que é a Joelma? Já viu no show da Joelma? Já é, Venê, essa não é outro ponto da é história. ela mesmo, proteção de cabelo. Mas assim... Vai ter na tua grande área lá, hein? Tu tá preparado? Eu confio no Léo Pereira e no Léo Ortiz. Venê Casagrande. E se alguém não puder jogar, tem o Danilo, jogador de seleção brasileira e Copa do Mundo. Exatamente. Insuportável, Venê. Você é insuportável. Pardal, não sei. Vamos lá, você escolheu um nome para substituir a Arrascaeta e o Caio vai escolher. Não que seja um problema do Caio, Não mas ele é seja. pago pra, É isso. pra Pode comentar. escalar sub-11, sub-14. Não, mas tem que ser um nome, não que seja um problema seu. Venê, começa com você. Vamos lá, para esse jogo, né, que você está mencionando, para a vaga Isso, do para Arrascaeta. esse jogo. Vamos lá, na ausência do Carrascal e do Paquetá, eu escolho o De La Cruz. Eu começaria com o De La Cruz, um jogador que, tecnicamente falando, já se provou, joga muita bola. A grande questão é a parte física. E
Eu entendo que ele não aguenta 90 minutos, mas pode aguentar ali em torno de 60 minutos, ou seja, primeiro tempo mais 15 minutos do segundo tempo. Eu começo com o De La Cruz e aí no segundo tempo, a depender do que estiver acontecendo, você bota o Saúl, adianta um pouco o Saúl, ou até mesmo o Luiz Araújo para fazer essa função. Mas te respondendo de maneira sucinta, De La Cruz para começar esse jogo. E você, Caio? Eu Quais escolhi... são as opções que você falou? De La Cruz, Saúl e o Luiz Araújo. Luiz Araújo. Você? Eu optaria pelo Luiz Araújo. Eu gosto muito do futebol do Luiz Araújo. Não que seja um problema meu, como a Fernandinha falou, ainda mais contra o Vasco. Mas eu acho que ele pode acrescentar mais ofensivamente do que o De La Cruz. O que muda, o Caio, com o De La Cruz e com o Luiz Araújo? O De La Cruz ele é um cara mais de controle de bola, é um cara que também compõe melhor o meio de campo. O Luiz Araújo é um cara mais agressivo, que parte para cima o tempo inteiro, que incomoda a defesa adversária o tempo inteiro, que tem a finalização também, apesar do De La Cruz também ter. Mas o Luiz Araújo ele faz mais sentido para um Flamengo que pensa em jogar mais, né, no campo de ataque. E acredito eu que mesmo com os desfalques, a ideia do Flamengo vai ser ter a bola, vai ser agredir a defesa do Vasco, e eu acho que o Luiz Araújo incomoda mais do que o De La Cruz ofensivamente. Então, se fosse o Léo Jardim, o Leonardo Jardim, né? Léo Jardim é o meu goleiro. Eu escolheria o Luiz Araújo. Ele deve escolher o Luiz, não? Porque pelo tipo de jogo agressivo que ele gosta e de efetividade, e a gente está falando de um clássico regional, a gente brinca, mas assim, para quem está começando a gostar de futebol agora, gente, esquece. Quando você está falando de um Fla-Flu, quando você está falando de um Vasco-Flamengo, não tem plantel, o negócio fica difícil, fica diferente demais para todo mundo, até para quem nos últimos anos tem um elenco melhor, que é o caso do Flamengo. Então, assim, é um jogo sempre muito delicado e que você tem que ser efetivo. O Caio trouxe um destaque aqui do mole que os zagueiros do Vasco não podem cometer, no desligar alguns minutos, porque contra o Olímpia não foi gol, mas contra o Flamengo não tem como, não pode errar. E talvez provocar esse erro, o Luiz Araújo, ele é um cara mais para isso. Você concorda comigo? Olha só, Fernandinha, no primeiro momento, inclusive, eu até mudei de opinião em relação a essa escolha. Eu pensei no Luiz Araújo, só que eu penso também no segundo tempo. No segundo tempo, se o Gonzalo Plata, por exemplo, precisar ser substituído, você não vai ter um jogador para atuar na ponta direita e o Luiz Araújo pode ser esse jogador. Então eu começaria com o De La Cruz. E a depender do que acontecer durante o jogo, você pode botar o Luiz Araújo ali, ou até mesmo o Plata, se precisar sair, você coloca o Luiz Araújo, depois o Saúl. Eu acho que a gente está debatendo aqui tantas opções, o que comprova o que a gente sempre fala. O elenco do Flamengo é tão bom, mas tão bom que mesmo com muitas ausências, ele continua tendo várias opções. E só mais um detalhe sobre esse jogo, Fernandinha. Quem vai estar lá assistindo em loco será o Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Se o Pedro ainda sonha em ir para a Copa do Mundo, o que eu acho que não tem chance, mas ele como jogador ele precisa sonhar, até mesmo para ele continuar performando em altíssimo nível, chegou o grande momento para ele se provar em loco para o treinador. Quem o Ancelotti vai lá ver, hein? Acho que ele foi ver se pode naturalizar o Puma Rodrigues para jogar na lateral direita. Quem que ele foi ver? Pedro, Léo Pereira, eu acho que Léo Pereira é outro nome que ele quer ver também. Danilo já está na Copa. Danilo já está na Copa. Falar em Léo, Alexandre. O Léo Pereira ele foi homenageado pelo Flamengo por completar 300 jogos com a camisa do clube. O zagueiro alcançou o feito no jogo contra o Atlético Mineiro, domingo passado. Recebeu uma camisa celebrativa com o número 300 das mãos do diretor de futebol do Flamengo. Está aparecendo na sua tela aí exatamente esse momento em que ele recebe das mãos do José Boto, que é um diretor do Flamengo, a camisa escrito Léo Pereira 300. No número, na parte das costas, onde tem o número habitual do jogador, o número 300, fazendo referência ao seu jogo número 300. E o Léo Pereira, obviamente, sorrindo aí ao lado da camisa, tirando foto. O José Boto também aparece na foto, no vídeo aí, celebrando esse momento para Léo Pereira. Ô, Vene Casagrande, 300 jogos é jogo à beça, né? São quantos anos de Léo Pereira? Desde 2020. Ele chegou ao Flamengo em 2020. 6 anos. E eu acompanhei de perto a trajetória dele com a camisa do Flamengo. Demorou para engrenar. Demorou para engrenar. Posso dizer que eu tenho 36 anos. Foi a maior reviravolta com a camisa do Flamengo, sem sombra de dúvida. Com a camisa do Flamengo. Que eu vi dentro do clube. Porque a forma como ele soube lidar com a incerteza dele, ele ficou muito perto de deixar o Flamengo várias vezes, só não deixou uma vez por conta de um clube da Turquia, que em cima da hora mudou a forma de pagamento, senão ele sairia do Flamengo. Enfim, teve problema também na vida pessoal e ele conseguiu dar a volta por cima e hoje, sem sombra de dúvidas, ele vive o melhor momento da carreira dele, não só com a camisa do Flamengo. E não é para qualquer um você chegar a 300 jogos com a camisa do Flamengo e tendo, entre aspas, a idolatria. Para muitos ele é ídolo, aí é algo pessoal. Para você
Eu considero ídolo, sim, pela forma que ele vem conquistando, pela forma que ele conquistou títulos. Eu considero ele ídolo do Flamengo. Não é meu ídolo pessoal, tá? Mas eu acho que ele pode estar, sim, ali na galeria de jogadores importantes que vestiram a camisa do Flamengo. E essas reviravoltas, isso mostra muito pela força mental do jogador. Você falou quem que vai estar lá no estádio do Maracanã? Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti? Carlo Sabe Ancelotti. quem vai estar lá também? Quem? Carlos Alberto. Sabe quem é? Quem? Meu marido. O nome dele não é Júnior. O nome dele não é Júnior. O nome dele é Carlos Alberto. Carelli Eu Júnior. confesso que eu não sabia, tá, Júnior? Foi mal. Eu, quando fiquei sabendo a primeira vez o nome dele, eu dei risada, porque não combina com ele, né? Zero. Carlos Alberto. Zero, Mas cara. Carlos Alberto vai estar também. Isso porque Carlos Alberto falou comigo, nessa semana, que ele não ia no Maracanã no domingo. Entendi. Mas Aí o eu que falei, com você 3 a tá 0 não mentindo faz, pra né? quem? Se fosse 1-0 ontem pro Olímpia, ele ia estar lá no domingo. Se Ô, fosse Caio. empate, ele iria, Oh, gente. Eu sei meu bem como Deus. funciona. eu Você sei bem também como vai, funciona. né? Com certeza. Bebê,